A questão 1 do trabalho tem como objetivo ler o valor decimal a partir do console e convertê-lo para uma variável de 16 bytes. Nosso programa utiliza as variáveis letras para armazenar as letras escritas no console, a variável SP para armazenar o valor do registrador SP, a variável vetor1 que recebe as letras do console, tendo dessa variável 3 espaços, a variável ptr1 para armazenar o endereço do vetor 1, a variável tamanho1 que armazena o tamanho do vetor 1, a variável auxiliar 1 que armazena o endereço inicial do vetor 1 e a variável tamanho 2 que vai ser usada num outro processo. O programa começa a partir da linha 0. Ele inicialmente lê o endereço inicial do vetor 1 e armazena ele no valor auxiliar 1. A partir do processo começa a leitura do console. Ele lê o console e usa o processo trap para armazenar o valor do console na variável letra. Ele fica repetindo em loop se o valor se o console não inserir nenhum número. E ele termina quando ele receber Enter como um número. A partir desse ponto, cada vez que ele recebe uma letra, ela é armazenada na variável letra e depois é colocada dentro do vetor 1. A partir desse ponto, o vetor 1 é carregado e incrementado em 1, assim como o tamanho 1, que é o tamanho do vetor 1. Quando todas as letras foram lidas no console e o botão Enter foi clicado, ele reinicia o valor de PTR1 para o valor auxiliar 1, que é o início do vetor, e chama a rotina conv.strdc, que converte o valor da string para o valor decimal. Inicialmente, ele armazena o valor da SP na variável SP e tira 2 da pilha. O loop começa lendo o valor do vetor e subtraindo o valor decimal de 30H, o valor hexadecimal de 30H, dessa forma convertendo do código AC2 para o valor decimal. Esse valor então é colocado dentro do vetor 1 e então o valor PTR1 é incrementado. Esse processo é repetido, diminuindo do valor do tamanho 2 cada vez até que ele chegue a 0, onde então ele retorna para onde ele foi inicialmente chamado. A partir 2, o valor do vetor 1 é reiniciado novamente e ele passa para a próxima rotina, junta valores. A rotina junta valores basicamente lê o tamanho dos vetores e diminui um deles. No caso que a variável é de 3, tem três números colocados nela, o primeiro ele é multiplicado por 10 e seu valor é armazenado em soma. Se temos 3, então esse valor está na casa das centenas, ou seja, ele é multiplicado por 10 duas vezes. Seu valor então é adicionado para a soma total e o loop reinicia, lendo o próximo número da variável, do vetor. Se ele for o segundo, ele está na casa das decimais, ou seja, ele é multiplicado por 10 uma vez e é somado junto com o vetor total, com o soma total. Se for apenas um, ele não é multiplicado, sendo somado direto ao soma total. No final do processo, a soma total é devolvida, e sendo esse valor soma total o correspondente em hexadecimal do valor do hexadecimal, que era o valor da decimal lida pelo console. A compilação ocorre sem problemas. Agora vamos ver a execução do processo. Vamos escrever o número 1, 2, 3. E agora Enter. O resultado então, que foi mostrado aqui no visor, é o 7B. Dentro do conversor de bases, podemos ver aqui 7B corresponde no número decimais para 1, 2, 3. O programa então fez o que tem que fazer. Estarei explicando um pouco sobre a questão 2, que é pegar duas variáveis de 16 bits, guardar o endereço das variáveis na pilha e retornar no acumulador.
Se as variáveis forem iguais, o valor retornado é 0. Se a primeira for maior que a segunda, é 1. E se for menor, menos 1. Então, esse é o programa. E vou explicar um pouco dele. Então, passando pelas variáveis, tem duas variáveis que a gente vai trabalhar, variável 1 e variável 2. Eu criei o ponteiro para o endereço dessa variável, mais o bit de sinal, e a mesma coisa para a variável 2. O resultado é um auxiliar para poder ajudar a gente a guardar os valores. E aqui está as constantes de limpeza de banner e escrita do banner. Então, falando um pouco sobre o código, ele começa limpando o banner, ele guarda o endereço das variáveis na pilha. Então, eu utilizo um ponteiro para 1 e ponteiro para 2 para guardar esse endereço dentro da pilha. Eu guardo tanto a parte alta como a parte baixa no endereço da pilha. Guardando na pilha, eu começo a execução da subtração. Então, eu utilizo a subtração para verificar se os valores são iguais, são menores ou são maiores. Como são variáveis de 16 bits, eu vi no livro que eu poderia utilizar o sub e o SBC para fazer essa subtração de valores de 16 bits sem precisar usar desvio. Então, eu posso utilizar elas em conjunto para poder fazer o sub tanto da parte alta como da parte baixa da variável. Então, eu faço esse sub e dependendo do resultado que é executado, ele pode modificar as flags. Então, se ele acionar a flag Z, que é o de flag de 0, se ela estiver ligada, então é porque essa subtração deu 0, os valores são iguais. Então, ele é direcionado por é igual. Se nessa operação a flag de negativo estiver ligado, é porque a variável 1 é menor que a variável 2, quando ocorreu essa subtração. Caso contrário, né, se nem a flag de 0 estiver ligada e nem a flag de negativo estiver ligada, é porque var1 é maior que var2. E aí ele vai para o é maior. E essas rotinas de é igual, é menor e é maior, elas só pegam esse valor, né, 0 se for igual, 1 se for maior e menos 1 se for menor, colocam no banner e mantém no acumulador. Então é o que eles fazem. Não é igual, ele coloca no acumulador 0, aí converte para ASCII, exibe no banner e volta com o 0 para deixar no acumulador. A mesma coisa com o maior, só que com um 1. E no menor eu boto o caractere menos e depois o caractere 1 e aí volto com menos 1. Então vamos executar para mostrar como é que é processado. Então aqui eu botei var1 maior que var2, então tem que estar 1. Então vou compilar e vou executar. E como previsto, var1 é maior que var2. Agora eu vou inverter, vou fazer var2 maior do que var1. Compilo, executo. Pronto, podemos ver que var1 é menor do que var2. E agora eu vou fazer eles iguais. Compilo e executo. E temos aqui 0. Então, essa é o algoritmo da questão 2. Vou falar aqui um pouco da questão 3, que é escrever uma rotina para encontrar o menor e o maior valor de um vetor com variável 16 bits com sinal. Um vetor com 20 posições. Então, esse é o código. E vou explicar um pouco do código. Então, embaixo eu adicionei as variáveis
começando pelo endereço 200. Então, cria uma variável maior e cria uma variável menor para guardar esses valores. Cria um ponteiro para o array e cria o array em si com os 20 itens que foram solicitados na questão. Guardo também o tamanho desse array e também crio um contador para toda vez que eu for pulando, né, os índices, ele vai contando quantos já foram lidos. Então, sobre a instrução, ele começa adicionando o ponteiro para o array no acumulador. O primeiro item já do ponteiro eu considero como maior e menor. Então já guarda esse primeiro valor como maior e menor. E eu começo já a fazer a incrementação, né, desse valor. Eu verifico, claro, primeiro se o tamanho do valor tá igual a quantos valores eu já li. Então, por isso que eu faço esse up. Aí, se ele for 0, é porque eu já li todos os itens e termina. Se não, eu dou um count mais, né? No caso, incremento o count dizendo, olha, já fiz uma leitura e vou pro loop. Aí, aqui no loop que eu pulo de índice, né? Então, eu tava no índice 0, foi pro índice 1 do array. Aí eu pego o valor de maior, adiciono no acumulador, faço um sub no item que eu tô lendo, né? No caso, por exemplo, no 2, e verifico se esse resultado ele deu negativo. Se ele deu negativo, é porque esse valor atual do vetor ele é maior do que o valor maior que foi guardado. Então ele pula para o atualizar maior. Atualizar maior nada mais nada menos que é pegar esse valor, adicionar no maior, guardar esse valor novo de maior e ele dá um jump para o loop menor. Então ele vai para loop menor, verifica se esse mesmo valor atual ele é menor do que o menor e também faz essa troca. E aí com essa troca ele vai para o pular vetor. Aí ele volta lá para o pular vetor. Aí ele faz aquela mesma verificação e ele vai fazendo isso até que count for igual ao tamanho do array e assim eu tenho os valores finais de menor e maior. Então vamos compilar e executar o programinha. Vou compilar, compilado, agora vamos executar. Pronto. Aí você pode ver que o maior ele pegou 99, que realmente é o maior valor que tem no array que eu adicionei, e o menor o 1, que também é o menor valor que foi adicionado no array. Para confirmar, 99 e 1. Então, é essa a implementação da questão 3. Os dígitos lidos são armazenados em um vetor, chamado entrada, e a conversão para uma variável é feita dígito a dígito. Então o primeiro dígito é multiplicado por 100, o segundo por 10, e esses dois resultados são somados juntos do terceiro dígito a uma variável. O valor em Celsius será convertido para Fahrenheit, como mostra essa fórmula aqui. Das variáveis relacionadas à leitura, algumas armazenam dígitos, algumas são usadas para navegar pelo vetor, e outras para calcular o valor final.
Das relacionadas à conversão, algumas armazenam resultados intermediários ou finais, e para ambas essas são diferentes as partes inteiras e decimais, e outras também auxiliam na impressão. O programa aqui fica em loop até que reconheça que algo foi escrito na console. Armazena esse valor no vetor e incrementa o ponteiro para que aponte para a próxima posição livre do vetor. Caso o digitado seja a tecla Enter, para a leitura e reajusta o valor do ponteiro para apontar para o início do vetor. Aqui, lê os dígitos do vetor na ordem que foram digitados, multiplica eles e soma a variável final. A variável tamanho é decrementada e o processo é repetido para os próximos dígitos. Para a conversão para Fahrenheit, primeiro o valor de Celsius é somado à variável do valor em Fahrenheit. Para descobrir esse segundo fator da soma, primeiro dividimos o valor em Celsius por 5, fazendo subtrações sucessivas. Caso a divisão produza um resto, separa esse resto em sua própria variável e multiplica ele por 10, para ele poder ser dividido também por 5. Multiplica aqui por 10 porque o programa só retorna o valor com precisão de um dígito decimal depois do ponto. Divide essa parte decimal, então multiplica os quocientes da parte inteira e da parte decimal por 4. Essa multiplicação pode resultar em overflow, e nesse caso, soma o quanto deu de overflow na parte inteira e mantém a parte decimal. Essa é a parte final do algoritmo. Soma que acabou de ser calculado a 32 ao resultado. Por último, cada dígito é impresso separadamente. Dividimos o número por subtrações sucessivas, primeiro por 100 e imprimimos o quociente. Fazemos o mesmo com 10 e imprimimos novamente, e então por 1. Imprime o ponto decimal e faz a mesma operação com a parte decimal. Agora alguns exemplos do programa rodando. Vou digitar 94 e dar Enter. Em Fahrenheit, deve ser 201.2. A questão 5 é a conjectura de Collatz, que tem como objetivo escolher um número natural inicial n, sendo n maior que zero, e seguir os seguintes procedimentos. Se n for par, o seu sucessor será metade de n, e se n for ímpar, seu sucessor será o triplo de n mais 1. Esse processo repete até que o número 1 seja eventualmente alcançado por n. Nesse programa, assumiremos que n é uma variável de 6 bits. Armazenamos o valor de n na variável n, sendo que começamos o valor de n como se ele fosse 30H. P vai ser os passos entre n e 1. Inicialmente armazenamos em P o tamanho 0. A partir então começa o programa. Ele lê o valor de n e testa se o número for 0. Se for 0, o programa acaba, já que n tem que ser maior que 0. Caso contrário, passamos para o loop. Ele lê o valor de n e verifica se ele é par. Se ele for par, ele segue para o procedimento par, onde ele lê o número n, divide ele pela metade e vai para o fim do loop. Caso ele seja ímpar, ele lê o número m, multiplica por 3, soma com 1 e então passa para o fim do loop. A partir do fim do loop, ele incrementa o valor de p em 1 e verifica se o valor de n alcançou 1. Caso ele não tenha alcançado, ele passa para a próxima parte do loop. Caso eles tenham alcançado, o valor é então armazenado em p e escrito no visor. Vejamos agora o procedimento desse processo. Pronto, o valor 30H em hexadecimal levou 0b passos para alcançar 1, sendo 0b em decimal correspondente a 11 passos.